Olá, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Iniciamos hoje uma nova série de estudos, a qual nós demos o título Deus em tempos de crise. Porquê este tema? Vivemos, efetivamente, tempos de crise. Crise a nível sanitária, crise a nível financeiro e crise a nível espiritual. E a nossa perspectiva é, nas próximas semanas, nós podemos olhar para a Palavra de Deus e buscarmos respostas de Deus, buscarmos ações de Deus em tempos de crise. Olhamos para alguns e olharemos para alguns servos de Deus e vamos olhar para episódios da sua vida, episódios difíceis, e vamos ver como Deus agiu e transformou a sua vida. Hoje começamos por José. Mais importante do que olharmos para José, no sentido de que como ele reagiu, como ele lidou com todas as suas dificuldades, e sabemos que foram vários os momentos de crise na sua vida, e de facto ele é um exemplo de como muitas vezes ele superou essas dificuldades com muita fidelidade a Deus, e ele é um exemplo para nós. Há três personagens bíblicas nas quais a palavra de Deus não refere nenhum erro ou nenhum pecado. Um deles é Jesus, claro, ele era perfeito, e ele foi perfeito sobre a terra, mas José e Daniel são os outros servos de Deus, nos quais não é relatado nenhum erro. José errou, como é lógico, José pecou, ele era um homem como nós, mas é curioso percebermos que no texto bíblico não há nenhuma referência a um erro dele. Mas não é isso que vamos fazer. Não vamos olhar para José e buscar exemplos da sua conduta, ainda que hajam muitos. Não vamos olhar para ele, mas vamos olhar para a forma como Deus agiu na sua vida. É essa a perspectiva, é esse o foco que queremos trazer nestas meditações. E começando pela vida de José, nós vamos olhar para a providência de Deus na sua vida. Construímos um pequeno gráfico que vamos ver agora, que é um gráfico ilustrativo um pouco da vida de José. Ele apresenta 6 pontos e claramente nós vemos, olhando para este gráfico, altos e baixos. Vemos pontos com extremos verdadeiramente diferentes. E ele é relatador da vida de José. Estes 6 pontos revelam, como a legenda embaixo do gráfico nos diz, o primeiro, o momento em que José é amado por Jacó, pelo seu pai. Diz-nos no texto que José, de facto, foi amado de uma forma especial, comparativamente com os outros irmãos. Diz-nos também o texto que, certo dia, o seu pai, para demonstrar este amor, lhe oferece uma túnica de várias cores, algo muito especial, muito diferente. E essa ação, e a ação de seu pai amando mais que os seus irmãos, provoca no coração dos seus irmãos alguma inveja, algum desconforto. E eles tomam uma decisão. A decisão deles é matar José. Eles colocam na sua mente o propósito de matar o seu irmão. Então diz-nos a palavra de Deus que certo dia José foi ter com os seus irmãos, mandado pelo seu pai, para os alimentar. E eles levam a cabo o seu plano, não é? Eles param um pouco antes de matar José, apenas, entre aspas, o lançam num poço e depois o vendem a uns mercadores de escravos que o levam para o Egito. Eles simulam a sua morte, dizem a seu pai que ele morreu, e então ele é levado como escravo para o Egito, e esse é o ponto 2, um ponto baixo, um ponto de crise. A vida de José, porém, não acaba aqui. O ponto 3 fala-nos de que ele vai para a casa de um senhor chamado Potifar, e lá ele chega a ser mordomo da casa daquele homem. Vamos olhar para este capítulo um pouco mais à frente. De facto, pela sua conduta, pela sua ação naquela casa, ele ganha o favor do seu senhor, ele ganha a confiança, de tal forma que ele chega a ser o cuidador quase absoluto das coisas do seu senhor. No entanto, o ponto 4 fala-nos de mais uma vez um momento de crise, de profunda crise. Por ação de uma terceira pessoa, que vamos ver a seguir quem é, José é levado para a prisão. José é preso, injustamente, mas ele é preso. Ele é levado para o cárcere e lá está, pelo menos, sem sombra de dúvidas, mais de 2 anos. Já está lá há algum tempo naquela prisão. No entanto, logo assim temos o ponto 5. E o ponto 5 é um ponto muito alto na vida de José, em que ele vai para a corte de Faraó. Ele é colocado junto da pessoa mais importante do Egito.
Mas não só termina aí a vida de José, como o texto nos diz que José chega a governador do Egito, chega a número 2 daquele país, reportando apenas ao faraó, e muito provavelmente apenas Faraó seria mais importante do que José no Egito naqueles dias. Portanto, olhando para este gráfico, nós vemos uma vida de altos e baixos, uma vida de constante evolução. Dá a ideia de que aquilo que está mal pode vir a ficar pior e aquilo que está bem pode ainda vir a ficar melhor. Olhando para este gráfico, nós vemos também, muito provavelmente, a nossa vida. Podemos comparar a nossa vida, e é isso que queremos fazer, comparar os nossos tempos de crise também com os tempos de José. E olhar para a forma como Deus interagiu com José e como pode interagir connosco e na nossa vida. Vamos olhar para a providência de Deus na vida de José. E a vida de José é uma lição clara de como Deus foi providente com o seu servo naqueles dias. Na vida de José, o que parece mesmo estar mal pode vir a piorar. E o que parece mesmo estar bem pode vir a melhorar. Mas isso é a prova da providência de Deus. Uma definição muito básica de providência nos diz que a providência é a disposição que se torna para resolver ou dar continuidade a um assunto ou para evitar um mal. Podemos chamar à providência uma cautela antecipada. Há uma coisa que se faz como uma precaução ou uma prevenção. Muitas vezes nós dizemos que devemos tomar uma providência para que algo não aconteça. Devemos tomar uma providência a tempo de que alguma coisa pior venha a acontecer. Muitas vezes usamos a palavra providência ou o seu sentido como um sinónimo de sorte, não é? Como uma ação providencial que evitou que alguma coisa acontecesse na nossa vida. Por sorte, isto aconteceu. Foi por um pouco assim. Podemos pensar em alguns exemplos. Talvez uma viagem que tínhamos marcado. Não é? Já ouvimos histórias destas. Pessoas que tinham viagens marcadas e que à última da hora desmarcaram a sua viagem. Não é? E ali mesmo, no último momento, eles não foram, não embarcaram naquele voo. E aconteceu que aquele voo terminou em tragédia. Por um pouquinho, eles poderiam estar naquele avião, mas não estiveram. Tomaram a providência de não ir, mesmo que pudessem não saber. Às vezes chama-se isso sorte. Essa pessoa teve muita sorte. Podemos pensar noutro exemplo, alguém que vai a um médico numa consulta de rotina e nessa consulta de rotina é-lhe diagnosticada uma doença um pouco mais grave. Que sorte ter ido ao médico naquele momento e o médico ter conseguido perceber que algo de pior estava a passar na vida daquela pessoa. No aspecto desportivo, muitas vezes nós ouvimos dizer que certo defesa teve um corte providencial para evitar que a equipa adversária marcasse golo. Foi no momento exato, foi no momento oportuno aquele corte, porque senão a sua equipa iria sofrer golo. A providência muitas vezes é pensada assim, que foi no tempo certo, foi mesmo a tempo que isto aconteceu. Que sorte que tivemos. Esta, porém, não é a definição de providência divina. Não é a definição de providência divina. Entendemos a providência de Deus como a sabedoria suprema com que Deus faz todas as coisas. A providência de Deus é a forma como Ele, sendo sábio e sendo soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, a forma como Ele controla tudo segundo o seu propósito. Isso é a providência divina. Por isso, e olhando para o gráfico de José, olhando para a sua vida, vemos a providência de Deus em todos os momentos da sua vida. Não a vemos apenas quando os seus pontos são pontos altos. Não o vemos só quando as coisas correm bem. Mas antes, pelo contrário, olhamos para a vida de José e vemos a providência de Deus também nos pontos baixos, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor. Entender a doutrina da providência é chave para entendermos a vida de José. Se nós não entendermos que Deus está a ser providente em todo o momento com José, nós não vamos perceber o que vai acontecendo, os episódios que vão vir à vida de José. Procurar a providência divina na vida de José é muito mais do que olhar para o ponto 6 e dizer, olha,
Como Deus colocou José num ponto tão alto. Como Deus foi fiel para com ele. Como Deus o premiou pelas suas boas ações. Como Deus o premiou pela sua fidelidade. Essa é uma forma errada de ver a providência divina. Deus é providente em todos os momentos da sua vida. E ainda mais, Ele é providente e revela a sua providência nos momentos de crise. E é isso que vamos ver. A providência de Deus na sua vida é ainda mais difícil, é ainda mais visível, aliás, nos momentos em que José estava em crise. E vamos procurar trazer para nós essa providência. O exercício que vamos fazer hoje é, olhando para a palavra de Deus e para o exemplo de José, é procurar que também a providência divina tenha efeito nas nossas vidas em momentos de crise. Eu convido-vos a abrirem as vossas Bíblias, espero que o façam e que acompanhem, em Gênesis capítulo 39. O relato da vida de José vai desde o capítulo 37 até ao capítulo 50, mas hoje iremos meditar ou olhar com mais precisão para estes dois capítulos, o 39 e o 40. No capítulo 37, José é então vendido pelos seus irmãos, como vimos há pouco na introdução. Ele chega como escravo, ele é vendido como escravo no Egito, e diz o versículo 1 do capítulo 39 que José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Diz o versículo 2, o Senhor era com José. E esta é uma expressão muito importante no capítulo 39. Por 4 vezes a palavra de Deus refere neste capítulo esta expressão. O Senhor era com José. Versículo 3. O Senhor era com ele. Ele fazia tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Este é um aspecto muito importante neste capítulo. O Senhor era com José. No final do capítulo, iremos ver mais uma vez repetida esta ideia. O Senhor estava governando em todo o momento a vida de José. Diz-nos o texto que, estando na casa de Potifar, ele chegou a uma posição de confiança tão grande que ele praticamente guardava a casa sem auxílio do seu senhor. Diz o versículo 4 que logrou José merecer perante ele, perante Potifar, a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Reparem, não só a vida de José, tudo o que ele fazia prosperava na sua mão, como nos diz o texto que por causa de José, também a vida do seu Senhor era bem sucedida. Deus era benevolente com Potifar por causa de José. E diz o versículo 6 que Potifar tinha tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. Diz-nos o texto que Potifar não se importava com mais nada a não ser comer. Ele entregava tudo nas mãos de José. Esta é um ponto alto da vida de José. A sua ação, a sua responsabilidade naquela casa levou a uma posição de mordomo, a uma boa posição. É um ponto alto da sua vida. Mas as coisas não ficam por aqui. O texto nos diz que entra uma terceira pessoa em ação. E essa pessoa é a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar. Diz o versículo 7 que aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ela faz este convite. Ela quer deitar-se com José. E começa a desafiá-lo neste contexto. E aqui começamos a ver a providência de Deus na vida de José. Talvez esperássemos que a fidelidade de José para com Deus fosse recompensada com a sua libertação. Diz-nos o texto que ele responde de uma forma preciosa a esta mulher. Ele diz: o meu senhor tem por mordomo e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porque és tua mulher, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. E
José revela não só respeito para com o seu Senhor, mas acima de tudo respeito para com Deus. Como poderia eu cometer tamanho pecado? Eu respeito o meu Senhor e muito mais respeito Deus. Foi uma resposta maravilhosa. E talvez nós pensássemos, bem, depois disto, José merece ser libertado desta pressão. José merece que Deus retire do coração daquela mulher esta intenção. José merece talvez que Deus faça perceber a Potifar o que se passa e talvez retire José da presença da sua mulher. José merecia isto, mas vemos que isso não acontece. A partir do versículo 10, a partir do versículo 10 diz que, falando ela a José todos os dias, esta pressão continuou. E não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que um certo dia, diz no versículo 11, quando estavam sozinhos em casa, ela voltou a fazer esta proposta de se deitar com José. E nesta ocasião, diz-nos a palavra, que José mais uma vez rejeitou, mas não só rejeitou, ele fugiu da presença daquela mulher. E então ela fez uma grande cena e levou a que José fosse incriminado e fosse percebido que ele é que queria deitar-se com ela, e foi incriminado como tal. Na sua fuga ele deixou as suas vestes e ela usou aquelas vestes para dizer que ele se tinha despido e tinha deixado as vestes para trás e que tinha tentado deitar-se com ela à força. Antes, pelo contrário, a recompensa da fidelidade de José não é a libertação, mas é a traição. José foi traído por esta mulher. Não só ele foi convidado ilicitamente para se deitar com ela, não só foi pressionado todos os dias para o fazer, como no momento em que fugiu desta pressão, ele foi traído por esta mulher e foi levado injustamente a uma condição de condenado por algo que ele não fez. Quando José merecia um final feliz, a história dele vai de mal a pior. Continua o texto e nos diz que José foi preso. Não é? Versículo 19 diz: tendo o seu senhor ouvido as palavras da sua mulher, que lhe dizia, desta maneira me fez o teu servo, então ele ficou muito irado e lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali na prisão. José foi preso, injustamente, mas foi preso. A questão é que a prisão faz parte do plano e do propósito divino para a vida de José. Nós que conhecemos a história, sabemos que o facto de José ter sido preso foi providencial, foi preponderante para que a sua vida prosseguisse em direção ao propósito de Deus. Não que ele merecesse a ser castigado, nem que houvesse intenção de Deus em castigar José por alguma coisa que ele tivesse feito, mas Deus usou essa situação na sua vida para cumprir o seu propósito. Diz-nos o texto, como já vimos, que Potifar lançou José numa prisão especial. Diz-nos que foi o lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, estavam presos. Portanto, não era uma prisão comum, mas uma prisão onde estavam os presos do rei. Se pensarmos bem, a condenação natural e normal de alguém que procurava ou que tentou deitar-se com a mulher do seu senhor não era a prisão, era a morte. Não é? Mas por algum motivo, Potifar lança José na prisão e numa prisão provavelmente um pouco mais suave do que é normal. Então, aí nós vemos a provisão de Deus. Não só no facto de que sabemos que ele estando preso vai-lhe possibilitar cumprir o propósito de Deus mais tarde, como vemos como Deus preparou as coisas para que ele fosse lançado naquela prisão, naquele momento. O final do capítulo 39 diz-nos, e é importante notar em que momento é que nos diz a palavra de Deus, mais uma vez esta ideia. O versículo 21 diz que o Senhor, porém, era com José. E o versículo 23 termina dizendo que o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Em que momento é que o Senhor era com José? Na prisão. No momento de profunda crise, de profunda injustiça, de profunda dor, o Senhor era com José. O Senhor estava com ele. O Senhor, tudo o que José fazia, ele fazia prosperar na sua mão. É importante nós notarmos que Deus sempre se faz presente
em momentos de crise, em momentos de dor. Tal como ele se fez presente na casa de Potifar, no momento alto da vida de José, ele também se faz presente no momento baixo. Ele nunca abandonou José, nem nunca nos abandona. Essa é a resposta de Deus nos tempos de crise. Mas há um aspecto importante ainda no capítulo 39 e nisto que se passa com a mulher que nós devemos notar. A obediência de José não foi uma garantia de sucesso. A obediência a Deus, que nós possamos demonstrar, não garante o favor dos homens. Nada nos diz na palavra de Deus de que se nós formos obedientes a Deus, nós vamos convencer todos de que essa é a melhor opção. Muitas vezes na nossa vida, fazer o que é certo aos olhos do Senhor não nos garante sucesso. Frequentemente, quando somos honestos, perdemos um negócio. Frequentemente, quando dizemos a verdade, podemos até perder o emprego. Frequentemente, quando procuramos vencer alguma batalha com licitude, de uma forma digna, outros ganham essa batalha por nós. A jornada de José na casa do seu Senhor lembra-nos que nem sempre a justiça de Deus é visível, aqui e agora. Nem sempre, reafirmamos, nem sempre a justiça de Deus é visível aqui e agora, ou pelo menos quando nós queremos ver essa justiça. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Mas o que é encoberto pertence ao Senhor. Ele sabe aquilo que nós não vemos, Ele sabe aquilo que nós não sabemos, Ele conhece aquilo que nós não temos a capacidade de conhecer. Mas não podemos, ainda no capítulo 39, separar aquilo que é a providência do propósito. No capítulo 39, nós temos a lição de como Deus age com o seu povo. E Ele é providente com o seu povo. José encontra-se em escravidão, vendido pelos seus irmãos, longe de sua casa, longe de seu pai, mas ele não está longe o suficiente para estar fora do alcance de Deus. Deus está tomando conta da vida de José. Ele não está fora do alcance da mão de Deus. E em nenhum momento José sai fora do propósito de Deus para a sua vida. Em nenhum momento José sai daquilo que Deus tinha planeado para si. Esta é a grande lição do capítulo 39. Seja qual seja a crise que José estivesse a passar, seja qual seja a crise que nós possamos passar, Deus está sendo providente com a nossa vida. E isso significa não só analisar os pontos altos e baixos, não só conhecê-los, mas Deus é providente porque é Ele quem constrói o gráfico da nossa vida. Ele está sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre todos os acontecimentos que vêm à nossa vida. E isso é provado na vida de José e pode ser também provado nas nossas vidas. E chegamos ao capítulo 40. O capítulo 40 é um capítulo muito importante na vida de José. Não que seja um capítulo fácil ou um momento fácil na sua vida, mas porque ele faz a ligação entre a casa onde ele estava, a casa do seu senhor, Potifar, e a corte do faraó. Mas faz também não só a transição entre estes dois momentos, mas faz a ponte para todo o resto da vida de José. A partir daqui, o cumprimento do propósito de Deus na sua vida vai ser efetivamente visível e começar a ser visível. Este capítulo diz-nos que, mesmo tendo em conta os momentos de dificuldade e de crise na vida de José, Deus continuava e continua a agir na sua vida. É curioso perceber que a cada momento, a cada passo, ele aproxima-se de ver o cumprimento do propósito divino. A cada episódio, ele está mais próximo do cumprimento cabal do propósito de Deus para a sua vida. E mais perto estamos de perceber o grande motivo pelo qual José foi levado para o Egito. O final do capítulo 39 já nos tinha dito que na prisão José ganhou a mercê, ganhou o favor, caiu nas boas graças do carcereiro e foi-lhe entregue nas suas mãos alguns daqueles presos, ou seja, ele passa de um prisioneiro normal para alguém que ajudava ou controlava alguns daqueles presos. Porque Deus estava com José e isso
Isso foi possível. E logo no início do capítulo 40 é-nos dito que 2 homens, 2 serviçais do faraó, são colocados naquela prisão e são colocados providencialmente ao cuidado de José. Estamos a falar de um copeiro-mor e de um padeiro-mor que, por algum motivo, são colocados na prisão por faraó e são 2 homens que ficam à guarda de José. Se nós olhássemos para a providência de Deus como um acaso, nós poderíamos pensar, foi mesmo a tempo, não é? Por sorte, estes homens são entregues ao cuidado de José. Mas nós sabemos que já era a mão de Deus a trabalhar e a preparar tudo aquilo que estaria para acontecer a seguir. Acontece com estes 2 homens que, certa noite, cada um deles tem um sonho. Um sonho de difícil interpretação e um sonho que preocupa os seus corações. José, vendo as suas caras, vendo que eles estavam com muitas dúvidas na sua cabeça, perguntou o que se tinha passado. E eles lhe contam sobre a existência daquele sonho e que não conseguem perceber a interpretação ou o significado do sonho que tiveram. E José lhes diz para eles lhe contarem o sonho, que Deus iria ajudar que José conseguisse perceber o significado dele. Então, aqueles sonhos têm 2 significados muito diferentes. O primeiro, do copeiro-mor, tinha a interpretação de que, passados 3 dias daquele momento, ele iria ser reconduzido na presença de Faraó. Ou seja, aquilo que ele fazia antes, interrompido pela sua estadia na prisão, iria voltar a ser uma realidade. Relativamente ao padeiro-mor, a interpretação era um pouco diferente. Passados 3 dias, ele não seria conduzido novamente à presença do faraó, mas ele seria morto. Há um pormenor muito importante nestes 2 sonhos. É que, ao copeiro-mor, José pede para que, no momento em que ele fosse reconduzido novamente na presença de faraó, ele roga àquele homem que se lembre dele. Ele diz, no versículo 14, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de facto fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Há este pedido de José, para que no momento em que o copeiro-mor fosse reconduzido à presença de Faraó, se lembrasse dele e lhe falasse de José, o Faraó. O capítulo 40 continua e termina no versículo 21, termina no versículo 23, mas o versículo 21 nos diz que o copeiro-chefe foi reintegrado, tal como o sonho tal como a interpretação daquele sonho dado por José, ele tornou-se real. Então ele foi reintegrado na corte do faraó. Mas também o padeiro viu o cumprimento do seu sonho ser real e ele foi morto. Mas o versículo final deste capítulo é um versículo difícil. Porque ele diz, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Aquele pedido que José tinha feito a este homem para que se lembrasse dele na presença de Faraó e lhe contasse que tinha sido José a revelar o significado do seu sonho, ele não se lembrou de José. Ele esqueceu-se. Neste momento, podemos ser levados a pensar, ou José pode ser levado a pensar, que todos se esqueceram de mim. Até Deus se esqueceu de mim. Deus não se lembra que eu estou nesta prisão. Deus não se lembra do meu momento de crise. E eu estou abandonado. Talvez se isto acontecesse connosco, ou algo semelhante acontecesse connosco, esta fosse também a nossa inclinação. Pensar de que Deus esqueceu-se de mim, Deus não sabe o que se passa com a minha vida, Deus está ocupado demais com outras coisas e eu estou aqui esquecido. O capítulo 40 e os capítulos seguintes vão-nos lembrar e vão-nos dizer que nada está fora do controle de Deus. E entender a providência de Deus nas nossas vidas é importante, é mais importante ainda nestas alturas. Entender a providência de Deus sobre tudo o que acontece, sobre todos os passos da nossa vida,
revela-se muito mais fundamental nos momentos em que nós não temos resposta para as nossas dúvidas. Nos momentos em que nós pensamos que todos se esqueceram de nós, inclusivamente Deus. Mas entender a providência de Deus na vida de José é olhar para toda a sua vida, para todo o seu percurso. E fazer este exercício e pensar, no momento em que José, naquele dia, leva a comida para os seus irmãos no campo, nesse momento, a mente de Deus já está no poço onde ele seria lançado. No poço onde ele é lançado pelos seus irmãos, movidos por aquela inveja, por aquela raiva. A mente de Deus já está na casa de Potifar. Deus já prepara o coração daquele homem para receber José. Na casa de Potifar, ainda que tudo corresse às mil maravilhas, quando tudo corria bem, chegando José a mordomo daquela casa, porém a mente de Deus, o propósito de Deus já estava na prisão. E José ser lançado na prisão. Neste momento na prisão, quando aparentemente todos se esquecem de José, inclusivamente de Deus, poderia José pensar e nós pensarmos. A mente de Deus já não está na prisão, mas está no facto de que ele chegará brevemente à corte do faraó. E ele está a preparar todas as coisas para que isso aconteça. E nós que conhecemos a história, e se lermos a história, nós sabemos que quando José está na corte do faraó, Deus já prepara a provisão, já prepara o sustento do seu povo, do povo de Israel, na terra do Egito. Portanto, entender a providência de Deus é olhar para a vida de José e perceber que tudo Deus está no controle. Todas as coisas, mesmo que quando algo não é visível, quando algo não existe resposta para isso, Deus já está mais à frente e já está a preparar o passo seguinte. Verdadeiramente a história de José é uma história longa. Ela vai até ao final do capítulo 50. E durante estes capítulos, desde o 41 até ao 50, ou pelo menos até ao 47, nós percebemos e entendemos o motivo principal, ou um dos grandes motivos pelo qual José é levado para o Egito. Diz-nos o texto, diz-nos a palavra de Deus, que a nação de Israel, a terra de José, a terra do pai de José e dos seus irmãos, a terra de onde ele era natural, passou também ela por um momento de crise. Diz-nos o texto que havia fome naquela terra. E porque José estava no Egito, e porque José era governador do Egito, foi possível à terra de Israel, à terra do pai de José e de seus irmãos, vir e habitar no Egito. O capítulo 47, versículo 27, diz-nos que assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozén, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. Porque José estava no Egito, porque José era governador do Egito, a sua nação pôde encontrar sobrevivência naquela terra. Se José não estivesse nesta posição, se José não fosse aquilo que era neste momento, dificilmente aquela nação sobreviveria. Portanto, entendemos aqui o propósito fundamental, o propósito divino, para que José fosse levado para o Egito, para que José fosse prisioneiro, para que José estivesse numa posição que fosse possível ser usado por Deus para a salvação do seu povo. Portanto, e em jeito de conclusão, olhando para a vida de José e transportando isso para a nossa vida, entender a providência de Deus é a melhor coisa que podemos fazer. Entendê-la não nos vai livrar, assim como não livrou José, não nos vai livrar de momentos difíceis, de momentos de crise, de momentos de dor e de sofrimento, de momentos para os quais nós não temos resposta nem explicação. Mas entender a providência de Deus vai nos garantir que, mesmo que não tenhamos respostas, nós podemos ter a certeza e a confiança de que todas as coisas na nossa vida estão seguindo o propósito de Deus. Que tudo aquilo que acontece, mesmo que nós não saibamos e não percebamos e não consigamos ver, nós
Quando entendemos e confiamos na providência divina, nós vivemos descansados e certos de que Deus está a cumprir o seu plano. Que verdadeiramente esta possa ser a nossa realidade. Que Deus nos abençoe.